Bem-vindos à primeira aula sobre conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que nós vamos ver é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, e isso continua até o infinito. Então, esse conjunto ele é formado pelos números que nós utilizamos para contar. Por exemplo, uma caneta, 2 pessoas, 27 animais, nenhuma bicicleta. Então, os números que nós utilizamos para contar, nós dizemos que eles são números naturais. O principal subconjunto do conjunto dos números naturais é o conjunto n asterisco. Esse asterisco quer dizer que eu estou retirando o zero do conjunto dos números naturais. Então, n asterisco ele fica 1, 2, 3, 4. Passando, nós vamos para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado pelos números naturais, 0, 1, 2, 3, isso vai até o infinito. E ele também é formado pelos números negativos, o -1, o -2, o -3, e isso continua nos números infinitos negativos. Os principais subconjuntos de Z é o Z asterisco, que é quando eu retiro o zero, então fica -3, -2, -1, 1, 2, 3. O Z+, que eu vou considerar o zero e os números positivos, então o Z+ fica 0, 1, 2, 3 e continua até o infinito. E eu também tenho o Z-, que eu vou considerar o zero e os números negativos. Então, são os números infinitos negativos, -3, -2, -1, até o zero. Nós também podemos ver que o conjunto dos números naturais ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. O que quer dizer isso? Quando você olha para o conjunto Z, a gente consegue ver que todos os números naturais estão lá dentro. O conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4 e continua. Então, a gente pode ver que esses números estão ali dentro. Então, quando isso acontece, eu digo que é um subconjunto. Então, o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Por fim, a gente pode ver que no conjunto dos números inteiros existe uma simetria com relação a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que o zero ele funciona mais ou menos como um espelho. Olha só esse desenho. Observa que o 1 e o -1 eles estão na mesma distância do zero. Consegue perceber? Isso também acontece com o 2 e o -2, o 3 e o -3. Né? Isso acontece com qualquer número e esse mesmo número negativo. Então, a gente diz que esses números eles são números opostos. Então, o 1 ele é o oposto do -1, o -2 ele é o oposto do 2, o 3 ele é o oposto do -3, e isso continua com todos os números negativos e os números inteiros. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai dar prosseguimento ao conjunto dos números, né, os conjuntos numéricos. Nós vamos ver o conjunto dos números racionais. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.